Estamos de volta com um grande debate. O Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, ligado ao Ministério da Justiça, pode aprovar nesta sexta-feira a recomendação para a implementação de câmeras em uniformes de policiais e agentes de segurança. Integrantes do Conselho disseram à CNN que a tendência é que a resolução sobre o assunto seja aprovada. No entanto, há a possibilidade de conselheiros pedirem vista, ou seja, mais tempo para análise do assunto. Se aprovada, as secretarias estaduais de segurança podem decidir se seguem ou não a recomendação do Ministério da Justiça. Vamos ao debate. Caio, as câmeras corporais em policiais militares garantem segurança? Não, é evidente que não. Não é isso que vai garantir segurança, é só uma medida, uma tentativa aí de, obviamente, de profissionalização da atividade policial. Mas é uma medida controversa que tem muitos prós e contras que devem ser analisados aí sem paixões ideológicas, à luz do que funciona e do que os estudos apontam. No Brasil, há poucos estudos nesse sentido. Tem um muito interessante, que foi publicado inclusive pela Universidade de Stanford, a partir de câmeras instaladas nas fardas da Polícia Militar do Rio de Janeiro, que atuavam no Complexo da Rocinha. Então, esse experimento ele foi implementado aí entre dezembro de 2015 e novembro de 2016, um estudo muito amplo, e teve aí a atribuição aleatória de câmeras a 470 policiais em 8.500 turnos. Então, um estudo bem abrangente. Quais são as conclusões desse estudo especificamente? Houve uma redução de 46% nos vários tipos de fiscalização proativas, como que se chamam. Então, são aquelas abordagens, são as revistas, ou seja, houve um desincentivo. O estudo atribui até uma expressão ao resultado prático. Houve despoliciamento, inclusive uma redução aqui de 69% na probabilidade dos agentes agirem frente a denúncias de crimes por parte da comunidade e 43% de queda no atendimento a chamadas recebidas pelo centro de operação. Então, a conclusão é que o uso de equipamento de gravação pode estar relacionado a prejuízos significativos na segurança pública, no sentido de desincentivar abordagens policiais. Então, assim, houve, obviamente, em consequência disso, uma redução dos enfrentamentos armados, mas também esse declínio sistemático, esse declínio progressivo de todas as atividades de patrulha. E em situações relacionadas aqui a tráfico de drogas, homicídios, roubos, assaltos, perturbação do sossego e violência doméstica. Então, na prática, quando diante da possibilidade de enfrentamento, os agentes ficam receosos de produzir prova contra si, e não necessariamente porque eles estão quebrando protocolos, mas é porque isso tem consequências administrativas, pode ter consequências administrativas que atrapalham aí o exercício profissional do agente de segurança pública. Então, ele pode ficar preso aí num processo, ele não quer responder isso, ele pode ser afastado temporariamente, ter uma redução de remuneração. Então, todas essas coisas acabam pesando. Eu, particularmente, eu não sou contrário à implementação das câmeras. Eu acho só importante pontuar que pode haver, sim, prejuízos à segurança pública, ao interesse público. O importante é enxergar a câmera, a meu ver, como uma proteção à abordagem e não, e muito mais do que uma proteção ao suspeito. Então, é uma questão de ótica. Então, assim, é imperativo garantir o sigilo das imagens. Essas imagens têm que ser acessadas só pelo Ministério Público mediante senha. A questão do momento de acionamento da câmera, Leandro, só para fechar, é muito importante. Eu defendo que seja acionada pelo próprio policial, até para evitar situações de invasão de privacidade, de você ter vídeo e áudio de situações que não são concernentes à atividade policial. Vamos lembrar que o policial também ele tem o que se chama de atividade exclusiva e permanente, ou seja, ele é sempre policial, ele sempre tem que reagir e não necessariamente ele vai estar portando uma câmera. Tem situações de emergência em que ele pode não ter tempo de acionar esse equipamento e ele não pode ser penalizado por isso. Então, eu acho que, como várias mudanças tecnológicas, pode contribuir muito para a segurança pública, mas isso tem que ser implementado com bastante parcimônia e estudo. Sandro, câmeras garantem a segurança, na sua avaliação?
Olha, a câmera no fardamento do policial, ela é um dos instrumentos que você pode utilizar. É claro, o instrumento pode ser utilizado de forma positiva ou negativa, mas é um instrumento que você pode utilizar e me parece ser algo benéfico de início. É claro, como o Caio falou, você precisa de pesquisa, você traz dados, informações, mas quando a gente fala de pesquisa e dados, vamos lembrar que é para tudo, ou seja, tudo aquilo que a gente vai instituir no âmbito do policiamento, no âmbito da segurança pública, em regra geral, você tem que ter uma pesquisa por trás, você tem que ter a construção da agenda política, ela tem que ser feita a partir de dados e informações que você consegue, então, concatenar e construir a política pública. Então, eu acredito que seja uma política hoje que vai ajudar na segurança pública. E detalhe, é uma política que eu acredito que ela é sem volta. Aliás, várias pessoas especialistas na área estão dizendo exatamente isso, ou seja, é sem volta. Ou seja, você tem hoje a possibilidade de que cada servidor da polícia tenha uma câmera no fardamento, você pode utilizar isso, e qual é a razão para você não utilizar? Então está todo mundo se perguntando. No começo, lá atrás, muitos policiais olharam com receio, acharam que era um ataque à instituição, etc., mas eles começam já a olhar de maneira diferente essa questão, porque percebem que isso, inclusive, pode ser muitas vezes uma proteção ao próprio policial. Então, acredito que é um caminho sem volta, é um instrumento, depende, logicamente, como ele será utilizado. Eu vi até a manifestação aqui em São Paulo do governador Tarcísio, onde ele fala que não é prioridade para ele a questão das câmeras, etc., e tem todo um discurso por trás disso, mas, no fundo, muita gente que hoje está contrário às câmeras ou faz um discurso dúbio com relação às câmeras, está fazendo, acho eu, mais um discurso político, porque sabe que os policiais são um agrupamento muito grande de pessoas, tem a ver com o processo político nos últimos anos no Brasil, e aí eu posso dizer que a ala mais, vamos dizer assim, bolsonarista, utiliza isso como um discurso político, ou seja, não pode parecer que está aceitando já de pronto aí as câmeras, embora por dentro eles sabem já que não tem jeito, que isso vai ser uma política pública que deverá ser expandida, universalizada, e que é um novo ambiente aí que o policial tem que lidar. E aí eu não vou entrar na questão de qual é o perfil dos policiais no Brasil, se tem um perfil mais de abuso ou menos, ou se eles vão ficar mais ou menos receosos. Mas o fato fundamental é que é uma política que realmente veio para ficar. Senhores, obrigado pelo debate de hoje. O grande debate termina aqui. Lembramos que as opiniões que foram emitidas pelos comentaristas não refletem necessariamente a posição da CNN. Para você, uma boa noite e até amanhã.